Deve estar liberado. E aí, Nakamura? Boa noite, Fernando. Como é que está? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos os nossos telespectadores, aí, os nossos internautas. Isso, que bom, boa noite, né? Bom estar com vocês aí novamente. E a gente está aqui querendo esclarecer as dúvidas em relação à oftalmologia de uma parte geral, né? Especificamente, vou falar da retina, o Fernando vai falar de segmento anterior, mas o olho se completa, não podemos estudá-lo ou fazer esse estudo ou essa análise ou exame de um paciente pela parte. Nós temos que ver o todo e a necessidade também. E parabenizar aí a todos os nossos internautas que a nossa audiência está ficando muito boa, está crescendo cada dia mais. As nossas lives aí estão passando de 3 mil visualizações, viu, Nakamura? Que bom. Isso significa que o nosso recado está sendo dado e a gente quer dar o melhor recado possível de uma maneira... Às vezes temos que ser um pouco específicos, né? Mas a gente tenta ser mais simples, né? Para promover um melhor entendimento, né? Isso é muito bom, né? Fico feliz por isso. Bacana. Então, vamos começar aqui. Tem uma pergunta interessante. Essa aí começou comigo hoje. A pessoa está falando assim que enxerga normal, mas se olhar para baixo, para a parte de baixo dos olhos, as coisas duplicam. Isso é sinal de glaucoma? Não. Isso não é sinal de glaucoma. Isso é sinal de estrabismo. Então, a pessoa que tem visão dupla e em qualquer posição do olhar, significa que existe um estrabismo, existe um desvio nos olhos e que esse desvio aconteceu depois dos 7, 8 anos de idade. Porque se fosse antes disso, não daria uma supressão, a pessoa não teria essa visão dupla, que é chamada de diplopia. Então, isso é sinal de estrabismo. Então, tem que procurar o oftalmologista para ver a melhor solução para o problema. Agora, vamos fazer uma pergunta para você, Nakamura. A pessoa diz que tem cicatrizes, no plural, na retina de ambos os olhos por toxoplasmose. Tem alguma cirurgia ou transplante de retina? Para essa finalidade, para uma cicatriz no fundo dos olhos, que no Brasil, no nosso meio, é bastante comum, a toxoplasmose ocular é a principal causa de corioretinite, embora hajam outras causas, a depender do local da cicatriz, compromete a visão. A depender da localização, não compromete a visão. Cirurgia, para isso, se é uma cicatriz, nós não fazemos, salvo em extremos casos, quando a gente lida com retina, em casos complicados, onde a gente tem uma cicatriz que possa ser deslocada para a periferia da área visual. Ou seja, se a pessoa tem cicatrizes na área central da visão, então, normalmente ela vai ver uma mancha no centro. É uma cicatriz de corioretinite e aqui no Brasil, toxoplasmose. Não há um tratamento específico quando já virou cicatriz. Agora, avançadamente, em casos selecionados, nós podemos pensar em fazer uma rotação da retina, desviando essa cicatriz, caso haja também uma saúde do epitélio da retina e o não comprometimento da retina na sua espessura total. Mas já é menos aplicável, são poucos os casos, e eu diria que uma cicatriz periférica, onde a pessoa só tem uma mancha lateral, não compromete a parte central da visão, o melhor é observar mesmo. Agora, essa cicatriz, como cicatriz, não traz problemas. O que pode trazer problemas para quem já tem uma cicatriz é uma reativação da mesma ou aparecimento de outras cicatrizes. Isso envolve também o comprometimento do estado imunológico geral, ou pode envolver, e então podem aparecer outras cicatrizes que podem embaçar o vítreo da pessoa e também a cicatriz em si causar uma mancha que nós chamamos de escotoma. Perfeito.
Tem uma pessoa aqui que diz que tem 15 anos de idade, e na parte castanha dos olhos tem uma mancha branca. Ela fala uma borda branca. Se pode ser catarata? Poder até pode, mas tem que ver se essa mancha é no cristalino ou se é na córnea. Se for no cristalino, realmente é a catarata. Se for na córnea, pode ser um halo, mas o halo normalmente ele é em pessoas de idade, não em 15 anos de idade. Então, teria que examinar para ver o que é essa borda branca na parte castanha do olho. E pode ser também uma distrofia, né, Fernando, de córnea, né? Tipo TRN, um afinamento na periferia, ou distrofia macular, granular. Por isso que a biomicroscopia aí ia ajudar demais. Aí teria que examinar para ver o que é, se é realmente na córnea ou se é no cristalino. A pessoa tem uma distrofia macular, se tem cura, tratamento ou algum benefício, mesmo que em fase de testes. Bom, distrofia macular, quando a gente fala de distrofia macular, a gente está falando, a mácula é a parte central da visão, a mácula é a área nobre visual. Distrofia já é uma alteração distrófica genética, geralmente afetando a visão em maior ou menor grau. Existem algumas distrofias mais comuns e outras menos comuns. Até há pouco tempo, se fazia um chip da retina, que é o bastante conhecido chip de retina, que é o Argus 2. O Argus 2, inclusive, o meu professor de retina, Robert Devane, lá do Canadá, foi o que mais fez no mundo, fez 19 Argus 2 no mundo. Isso superando os Estados Unidos e outros países também fizeram. O que era? Especificamente para distrofia de retina, de retinose pigmentar, que afeta aquela região dos fotorreceptores da retina. Então, esse chip seria uma colocação de uma placa ou chip, né, na retina para fazer o objetivo neuronal que a partir da retina iria para o cérebro, trazendo a comunicação para que a pessoa pudesse enxergar. Isso é uma coisa o avanço do tratamento de uma distrofia da retina. Por causas econômicas, e principalmente agora na fase do Covid, e por ser bastante caro esse Argus 2, ele foi descontinuado. Então, a gente falou de uma doença que é uma distrofia da retina, que é a retinose pigmentar. O que surgiu, e eu te falo, que nós estamos em setembro, já no início de agosto, foi aprovado o Luxturna, que é uma medicação, e essa medicação é uma medicação de tratamento gênico também para retinose pigmentar e também para algumas outras doenças raras que envolvem algumas situações genéticas específicas. Então, tem alguma coisa para tratar uma distrofia retiniana mais grave? Tem. Só que, sabe quanto que custa um Luxturna lá nos Estados Unidos? $950 mil. Multiplica isso por 5. Aqui no Brasil vai custar bastante caro, né, para fazer isso aí, né? Então, é uma coisa que surgiu, graças a Deus, está disponível, tem alguns bons resultados, não de uma forma geral, mas tem resultados promissores, ou seja, já é uma luz no fundo do túnel, né, ou no fim do túnel, onde nós não tínhamos, né, tratamento para isso. O que acontece? Outras coisas surgiram da parte genética para tratamento, né? O que nós sabemos, os DARPins, que são proteínas modificadas, fizeram vários estudos nos Estados Unidos, no Japão, né? O estudo no Japão, Bambu, o estudo Sequoia, o estudo Cypress nos Estados Unidos. Então, ou seja, parece estudo nome de planta, né? E de árvore. Esses estudos dessas proteínas modificadas, por fim, começaram a tratar até edema macular no estudo MAPLE, mas eram para o tratamento da degeneração macular. O que acontece? Muitas degenerações maculares, elas podem comprometer tanto a visão com membrana neovascular subretiniana, que a retina fica, de certa forma, distrófica. Mas é um tratamento que poderia ser empregado, mas não foi aprovado no início desse ano, na transição de 2019 para 2020, não foi aprovado porque dava muita inflamação, complicação.
Você está entendendo? Então, nós temos o que apareceu de genética hoje, o Luxturna, temos estudos de transplantes do epitélio pigmentado da retina, temos estudos de célula-tronco, mas esses que eu mencionei no início são os que estão assim, um pouco mais à mão e ainda assim não tem estudos muito grandes, mas já é uma luz no fundo do túnel, ou seja, nós podemos ter uma esperança de uma terapia genética para casos graves de distrofia. Esse é um resumo do que é uma distrofia da retina. Deu um exemplo de retinose pigmentada, tem várias, né? Tem várias que afetam a visão, como a de cones e bastonetes e muitas outras, né? Leber e muitos mais. Então, algo que está um pouco longe, mas nós vamos, com essa esperança, a gente vai chegar lá. Bacana, muito bom. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Aliás, são duas perguntas que se complementam. Uma é o seguinte: a pessoa fala que ele tem óculos que bloqueiam a luz azul e a luz azul nociva, que ele fala, né? Porém, se ele usar no dia a dia como óculos de sol para sair na claridade, se ele protege contra os raios ultravioleta e a luz azul. A outra pergunta é a mesma coisa. Gostaria de saber se tem algum problema usar os óculos de luz azul durante o dia. Tem um pouco de fotofobia e acha bastante desconfortável ficar muito tempo olhando para as telas. Então é o seguinte, esse aqui são óculos que protegem contra a luz azul. Vocês podem notar que ele tem uma lente mais ou menos clara. Ela tem uma certa coloração, mas ela não protege da claridade do sol. Ela vai proteger contra a luz azul, contra a luz ultravioleta, mas não contra a claridade. Então, o que acontece? Qual que é a serventia desse tipo de óculos aqui? É exatamente filtrar a luz azul dos aparelhos eletrônicos para que, após as 6, 7 horas, às 7 da noite, por exemplo, você comece a não ter a luz azul incidindo nos seus olhos, o que prejudicaria a produção da melatonina. A melatonina é um hormônio que é produzido pela pineal no cérebro e que ela é um hormônio, além do hormônio do sono, ele é um hormônio também antioxidante, é um potente antioxidante. Então, a pessoa, se não tiver a produção de melatonina, ela envelhece mais rápido. E outra coisa, se você não usa essa proteção, os picos da melatonina são às 10 horas da noite, às 10 horas, às 11 horas e por volta entre 1 e 2 da manhã. Então, são 3 picos de melatonina no corpo. Se você utiliza os aparelhos eletrônicos na hora de dormir, isso já vai interferir na produção da melatonina. E se você ainda dorme depois das 11 da noite, você vai perder 2 picos da melatonina. Então, isso aqui é extremamente importante para proteção mais noturna. Na hora que você está, depois das 7 horas da noite, é bom usar. Durante o dia, para usar como óculos solar, ele não serve, não é o ideal. Aí tem que ser óculos de sol mesmo. Isso é muita ciência, né, Fernando? O que a fisiologia ocular nos mostra e a aplicação é uma aplicação verdadeira. Se a gente estimula a visão numa hora errada também, você pode atrapalhar muito esses picos aí, né? É muito boa sua resposta. Se você utilizar durante o dia, não é o ideal. Ele foi feito para usar à noite, principalmente das 6, 7 horas da noite em diante. A outra pessoa está perguntando se está com hemorragia vítrea. Já tem 3 vezes. A retina está boa. Mas mesmo assim precisa fazer a cirurgia. Bom, é o seguinte, eu já adiei cirurgia de hemorragia vítrea, porque a hemorragia vítrea reabsorveu. É muito comum no paciente diabético, ele está fora do controle e já está na fase proliferativa, tem um vaso anormal no fundo do olho, que é um neovaso,
e aí ele sangrar, ter uma hemorragia, ele mesmo fica vendo aquelas manchas no fundo do olho, ele fala, estou vendo as moscas volantes, etc, etc. E se ele controlar bem o diabetes, logicamente que já está nessa fase, provavelmente vai precisar de fazer laser ou de injeções de antiangiogênicos para melhorar o edema, caso tenha um edema, um inchaço da retina, e melhorar a situação dos vasos também retinianos, e às vezes até cirurgia, mas se ele tiver um bom controle, muitas vezes você pode essa hemorragia absorver. Resta saber, no caso desse telespectador, se essa hemorragia é leve, média, moderada, né, ou grave. Se for uma hemorragia maciça, é mais improvável que ela desapareça espontaneamente. Se for hemorragia leve, não tão maciça, a tendência dela é reabsorver com total controle dele e até permitir a realização da fotocoagulação a laser, que é um tratamento preconizado para essa hemorragia, caso a origem dela seja vascular, que é o provável, né? Outras casos de hemorragia no fundo do olho pode ser traumas oculares, até o desprendimento da geleia do olho pode romper um vasinho lá e causar uma hemorragia vítrea também. Então é importante saber qual que é a causa dele, combater a causa lá em cima, não a consequência, não o efeito ocular, e promover o tratamento apropriado. Perfeito. A Cleomar Batista entrou aqui, mandou uma mensagem agora ao vivo. Ela está perguntando o seguinte, para quem tem ceratocone, depois dos 40 anos de idade, aumenta mais o risco de perder a visão? Não, Cleomar, não é bem assim, não. O ceratocone é uma doença que normalmente acontece, inicia-se lá na adolescência, né, na juventude, e tem uma progressão por volta até os 33, 35 anos de idade, depois normalmente ele dá uma estabilizada. Nem sempre. Tem casos que pode piorar mesmo depois dos 30 e poucos anos de idade. Mas o fato é que, se por um acaso a sua visão já está estabilizada, a probabilidade de piorar e perder a visão praticamente... Hoje, quase ninguém perde mais a visão com ceratocone. Hoje tem muitos tratamentos. Então, você tem desde... você começa colocando óculos, depois lentes de contato, você tem crosslink, você tem os anéis intraestromais, você tem as lentes de contato rígidas, tem as lentes de contato rígidas esclerais, tem transplante de córnea, então tem uma série de etapas aí, e praticamente, por exemplo, eu tenho 30 anos de profissão, até hoje eu não vi ninguém que perdeu a visão com ceratocone. Graças a Deus não vi nenhum caso ainda. Lógico que tem caso que tem que ir, vai para o transplante de córnea, mas faz o transplante de vias de regra, a pessoa volta a enxergar bem. Na época que eu fiz residência, Fernando, lá no hospital de base, em 94, era a maioria transplante, para você ver que a evolução com o tempo, como melhorou, hoje as opções são enormes. Hoje quase a gente não faz transplante mais para ceratocone, são muito poucos os casos. Ainda mais agora com as lentes esclerais, né? Agora que realmente as indicações de transplante estão bem menores ainda. Uma outra pergunta é o seguinte, se depois que faz a cirurgia de grau, para não usar mais óculos, se o grau pode voltar. A possibilidade de voltar o grau todo é muito pequena. Por exemplo, a pessoa tem 5 graus, aí daqui a alguns anos ela aparece lá com meio grau, 1 grau no máximo. Agora, voltar aos 5, ter mais próximo do grau que era, isso eu nunca vi. Eu, por exemplo, tem 7 anos que eu fiz o meu tratamento de grau e até hoje estou sem óculos, graças a Deus. Então, a grande maioria das pessoas que faz tratamento de grau, ela consegue manter sem óculos por muitos e muitos anos, e outras só vão ter problema de grau novamente se tiver alguma doença sistêmica, por exemplo, diabetes, que altera uma catarata, e aí vai, né? Problema de tireoide, então tudo isso pode às vezes alterar o grau daquela pessoa. Agora, o grau voltar todo, isso é extremamente raro, muito, muito raro. Vamos ver aqui uma outra pergunta.
Fernanda, até você achar a pergunta, eu achei interessantíssima aquela pergunta do telespectador sobre distrofia. A Ah, gente está estudando bastante isso atualmente, porque é uma coisa que todo oftalmologista, especialmente o retinólogo, quer saber. E nós, a próxima revista Pi Magazine, que é uma revista internacional baseada na Singapura, vai mostrar um artigo que nós publicamos sobre justamente os tratamentos para as novidades para as distrofias retinianas e o que seria o Luxturno, o tratamento genético, né? Essa aqui é uma das reportagens que nós fizemos na revista Pi, que fala sobre a parte de nervo óptico, regeneração do nervo óptico. Isso aí foi publicado há uns 4, 5 meses, né? Então, não é fácil, é um tratamento difícil, mas nós temos grandes avanços. Então, eu fiquei muito feliz com aquela pergunta, porque é justamente o assunto que a gente faz o de sempre, né? Mas esse é um assunto que a gente não faz tanto. Então, a gente está trazendo isso, talvez com grande novidade, nos próximos anos. Não vou falar que vai ser agora, mas nos próximos anos. muito bom. Aqui está uma pessoa perguntando aqui para você, se coçar muito o olho pode causar deslocamento de retina? Bom, essa pergunta tinha que ser para você, né? Porque é assim, ó, coçar vai aumentar o ceratocone, mas não o descolamento de retina, não vai causar. Isso aí é um mito, né? Coçar o olho vai descolar a retina. Raramente isso poderia acontecer. Vamos supor que o paciente seja um míope muito alto e tenha na periferia da sua retina, lá dentro, como eu sempre digo, a retina é igual a câmera fotográfica, que nós temos aqui a câmera na frente, a lente, que é essa parte da frente, lá atrás, o filme, que antigamente tínhamos filme, é a retina. Então vamos supor que o míope muito alto, ele já tem um filme mais fino. O grau dele é muito alto, a retina é mais esticada, ele tem um filme mais fino e tem um buraquinho lá. Se ele coçar com muita força, pode ser que entre um líquido de uma cinérese vítrea, ou seja, uma degeneração vítrea que ele tenha pela própria miopia alta, e pode o líquido entrar no buraquinho e descolar a retina, mas é muito difícil, tem que fazer muita força. Isso aí não é comum. Aliás, eu nunca vi um caso de coçar e descolar a retina. Agora, já vi muitos casos, a maioria, acredito, né? Ou grande parte, pelo menos nas estatísticas, de coçar o olho e você ter associação com alergia e ceratocone. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que ela está querendo saber o seguinte: quais as causas de lacrimejamento nos olhos? As causas são muitas, mas as principais são: a primeira delas, obstrução do canal lacrimal, que pode acontecer, por exemplo, nos recém-nascidos e pode acontecer em qualquer idade, qualquer pessoa. Então, o canal lacrimal, ele comunica os olhos com o nariz e a garganta. Uma vez que esse canal obstrui, o líquido, ou seja, a lágrima, ao invés de passar do olho para o nariz e a garganta e ir embora, ela fica ali retida e vai escorrer pelo canto dos olhos. Então, essa é uma das causas. Uma outra causa pode ser qualquer processo irritativo nos olhos que aumenta o lacrimejamento. Então, isso também pode ser. E uma outra causa também, que não é a mais comum nesse caso, é pessoas que têm sintomas de olho seco. Por incrível que pareça, nem sempre os sintomas de olho seco são o olho seco em si. Às vezes tem gente que tem o olho seco e alterações das lágrimas, no sentido principalmente da camada de gordura, que às vezes a pessoa lacrimeja mais e está com o olho seco. Ou seja, ela tem uma alteração em uma das camadas da lágrima, que o tratamento é para olho seco e ele está lacrimejando. Então, isso são coisas paradoxais. Então, essas são as principais causas. E, lógico, existem outras causas inflamatórias, infecciosas, conjuntivites, corpo estranho no olho. Então, tem uma série de causas, mas as mais comuns são essas que a gente comentou aqui agora. Tem alguma outra causa que você lembra aí, Nakamura? A artrite reumatoide juvenil, bastante comum, né? Eu fiz até um trabalho no hospital de base. O break-up time, você coloca lá o colírio de fluoresceína, você vai ver que a lágrima é insuficiente, né? Você
não tem muita... O olho seco, né? O tempo de rompimento da lágrima é muito rápido. Muito rápido. Então, tratamento, como você falou, aquilo mesmo, além disso, a qualidade, né? A qualidade da lágrima não é muito boa. E, nesse caso, para compensar, a pessoa, às vezes, pode até piscar mais do que o necessário no afã de lubrificar o olho, e, na realidade, a quantidade também não é boa. Há que se substituir por uma lágrima artificial em muitos casos. E também controlar sistemicamente a doença. Foi só um exemplo, né? Mas tem muita coisa que compromete, né? E outras doenças comuns, como tracoma, e aí você já tem um acometimento também na pálpebra, do tarso, na parte interna, e aí tudo isso vai comprometer também o processo de formação da lágrima e de sua lubrificação na córnea. Perfeito. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Wênia Cristina, ao vivo. Qual a relação entre alimentação e problemas oculares? Existem todas as relações possíveis, viu, Wênia? Por exemplo, o olho, ele é nutrido através de artérias que vêm do corpo. Então, qualquer problema na alimentação que leve a problemas arteriais no corpo todo vai levar a problema na retina. Então, isso vai fazer com que a pessoa possa ter problemas oculares. Por exemplo, o diabetes. O diabetes é uma doença nutricional, em 95% dos casos, e os outros 5, que são o diabetes juvenil, que é o tipo 1, não está bem esclarecida a causa, mas que também pode ter relacionamento com a alimentação da mãe, né? Durante a gestação da criança. Então, tudo isso pode ter relação com a alimentação, tanto da mãe quanto da criança, até atingir a fase onde aparece esse diabetes. Então, a alimentação é fundamental para a visão. Você tem também, por exemplo, as degenerações maculares, que você hoje trata com luteína, zeaxantina, e são nutrientes que podem ser adquiridos durante a alimentação, durante a vida da pessoa, para até como mecanismo de não deixar acontecer a doença. E como é uma doença de causa de origem desconhecida, mas sabe-se que ela tem um componente nutricional, então tudo indica que você nutrindo bem essa retina com luteína, zeaxantina, porque a retina é um dos locais que mais tem gordura no corpo humano. O cérebro é 50% de gordura. E a retina não fica diferente, não é diferente. Então, se você não come, não ingere boas gorduras, você está deixando a sua visão, os seus olhos, desprotegidos de algumas doenças nutricionais. Então, vamos... Aqui está falando que o pai está com flash de luz no olho esquerdo e o médico diagnosticou catarata. Aí ela fala assim, mas pelo que ela entendeu, pesquisando na internet, os sintomas são de descolamento de retina. Qual o exame que deve fazer para saber o diagnóstico correto? Bom, o flash luminoso geralmente é da retina mesmo. A pessoa percebe flashes ou luzes anormais, como se fossem relâmpagos ou flashes, e elas pode estar associada, ou melhor, os sintomas podem estar associados com moscas volantes ou opacidades na geleia do olho. Então, a pessoa vê umas mosquinhas volantes, especialmente quando olha para uma parede clara, e pode, ao mesmo tempo, ter os flashes luminosos. Os flashes são o movimento dessa geleia do olho, que é natural da pessoa, mas ela pode estar descolada ou opaca ou solta no olho. Então, esse movimento da geleia do olho, ele pode tracionar a retina, causando os flashes. Por quê? Porque a retina é elétrica, então qualquer movimento em cima dela vai causar um flash luminoso. Esse movimento anormal da geleia do olho, causando os flashes luminosos, pode não tão somente causar os flashes luminosos, mas também pode o movimento da geleia do olho anormal, ele pode provocar a formação de um buraquinho lá na periferia da retina. Aí esses flashes vão aumentar e esse buraquinho pode também se alargar e pode haver o descolamento de retina.
Aí, onde entra a catarata? Nesse caso, no exame oftalmológico, na detecção dos flashes pelo sintoma do paciente e no exame da retina, também, antes de chegar na retina, nós temos o cristalino. Então, o oftalmologista pode ter observado uma catarata também associada, mas não existe uma relação direta entre os dois ou flashes causados por cataratas. Normalmente não tem essa relação. Então, pode ter observado no exame oftalmológico também uma catarata. Agora, se o flash for ocasional e não for uma coisa frequente, é só observar. Se começar a ter problema, ou o paciente observar uma sombra na retina, uma sombra no campo de visão, uma mancha, ou uma mancha cada vez maior, ou um decréscimo visual, ele pode estar tendo um descolamento de retina. E por isso que quando começarem os sintomas, como o dele, a melhor coisa é perguntar ao oftalmologista, esses flashes são só os flashes ocasionais ou tem alguma coisa na minha retina, um buraquinho, e o exame bom para isso, qual que é? O mapeamento de retina. O mapeamento de retina vai tirar todas essas dúvidas aí. Perfeito. Aqui nós temos duas perguntas da Mônica Oliveira e da Andresina Cardoso. A Mônica Oliveira quer saber se tem cirurgia de estrabismo para pessoa adulta, porque ela já fez 3 cirurgias quando era criança e não resolveram. Sim, Mônica, tem sim. A cirurgia de estrabismo ela pode ser feita em qualquer idade. Agora, quando você quer fazer um tratamento precoce para que a pessoa tenha visão binocular, essa cirurgia tem que ser feita antes dos 7 anos de idade. Mas depois que já passou dessa idade, qualquer idade pode ser feita a cirurgia. Se já foram feitas 3 cirurgias, tem que saber examinar o tipo de estrabismo, ver o que aconteceu e o que pode ser feito. Mas existe a possibilidade de resolver sim. E a outra, da Andresina, é se tem qual o melhor colírio, o colírio recomendado para quem fica muito tempo no computador. Ô, Andresina, quem fica muito tempo no computador, normalmente, às vezes, sofre dos sintomas do olho seco. Então, a melhor coisa que você pode fazer é hidratar os olhos com colírio de lágrimas artificiais, tá bom? Existem várias no mercado, mas aí depois você pode ver que a gente já te passa alguma especificamente para você. A outra é o seguinte, para que serve o exame de fundo de olho? O exame do fundo do olho serve para você complementar seu exame oftalmológico geral. Por que complementar? Isso eu te digo. Você vê pacientes todos os dias e eu tenho certeza, pelo seu completo, a sua completa formação, pela sua ética, você simplesmente não vai passar um óculos, tchau, óculos do paciente, mesmo que ele não tenha sintomas. O fundo de olho faz parte do exame oftalmológico. Por quê? Mesmo no paciente assintomático, que não tenha nada, não sinta nada, o que nós podemos detectar no fundo do olho? Muito importante, glaucoma de crônico simples de ângulo aberto. É o glaucoma mais comum, 95% a pessoa nem tem sintoma e a pressão pode estar alta. Então, pelo fundo do olho, você pode observar uma escavação aumentada, por exemplo, além de outros sinais. Sinais com nomes de oftalmologistas e médicos conhecidos que tendem a demonstrar se a pessoa tem glaucoma ou não, e depois vai fazer exame específico. Então, fundo do olho, eu descobri isso. O paciente não tem nada. Ele assintomático, ele enxerga muito bem, mas no fundo do olho foi detectado, lá no fundo do olho, vou ver o fundo do olho, uma hemorragia, um pontinho, um microaneurisma. Ou seja, que é? Então vamos investigar o que esse paciente tem. O paciente tem diabetes, apareceu um microaneurisma, um pontinho, outro de um aneurisma, um sangramentozinho ali, não causa baixa da visão. Mas foi ali no fundo do olho que o paciente descobriu que tinha diabetes. E da mesma forma, pode descobrir que tenha a hipertensão ocular, pode ser que o paciente descubra que tenha até uma distrofia da retina, que afeta mais a periferia, depois começa a afetar o centro, como a retinose pigmentar, que nós comentamos. Então, o exame do fundo do olho, o que é, para que serve? Serve para tudo. Serve para complementar primeiro o exame oftalmológico e serve para você ter uma detecção adequada do seu exame completo e, além disso, prevenir uma doença sistêmica, que muitas vezes o paciente não vai lá no cardiologista ou no clínico geral. Ele descobre tudo lá no exame oftalmológico. Muito bom. Tem uma pergunta agora aqui muito interessante da Elda Cecílio. Tudo bem, Elda? Ela está perguntando o seguinte: quais as consequências do Covid para o olho de uma pessoa infectada?
E, por sinal, viu, Nakamura, eu vou comentar um caso que eu vi essa semana. Então, uma das coisas, Helder, é o seguinte, já está relacionado aí com casos de conjuntivites, etc. Mas essa semana eu vi um caso de trombose na retina por conta do Covid. O Covid, a pessoa teve uma trombose sistêmica e afetou a retina. Então, ela perdeu praticamente a visão total do olho direito após um coronavírus. Então, essas são as consequências mais frequentes aí. A conjuntivite já está bem descrita, né? Mas talvez o caso de trombose não seja assim tão frequente. Então, eu tive essa oportunidade de ver um caso. Você tem visto alguma outra alteração ocular, Nakamura, em relação ao coronavírus? Olha, como o coronavírus viral, né? Ele afeta também a parte neurológica, pode dar uma neurite. Tem visto casos assim com suspeita que ainda estão em investigação. Então, você pode ter alteração visual com baixa da visão e deve prosseguir na investigação neurooftalmológica. Não tinha visto caso com trombose, mas o que fazer? Tratar a trombose, né? Tratar através de um tratamento específico para saber que tipo de trombose é, se ela é predominantemente hemorrágica ou isquêmica, e começar a investigar, que seria isso já uma consequência secundária do acometimento primário. Muito bom. Agora, a última pergunta da nossa live de hoje, da Lilian Falcomer, ela quer saber o seguinte, ela está falando que os filhos dela usam celular no escuro, se isso pode causar degeneração macular, que ela fala para os filhos não usarem, por são míopes. Para mim essa pergunta? É. Tá. Bom, é o seguinte, para falar a verdade, não causaria um problema direto, mas eu oriento a minha esposa, os meus filhos, para não usarem um celular com aquela luz, especialmente à noite, principalmente a hora de dormir ou perto de dormir, pelo próprio ciclo da melatonina que você mencionou no início dessa live. O que acontece? Você está estimulando seus fotorreceptores no fundo do olho, você está acordando a sua retina e atrapalhando a sua possibilidade de um sono adequado, correto. O que acontece? A luz em si, o raio ultravioleta, ou melhor, a radiação não ultravioleta, como é que ela chama? Aquela do calor? Ela pode, isso, infravermelho. Ela pode irritar os seus olhos, e essa irritação dos olhos pode fazer com que você tenha um certo desconforto. Então, o que você faz? Põe uma telinha no celular, põe uma telinha de proteção no computador, você pode até ir um pouco mais. Mas quando você tem o estímulo no escuro, que foi o que ela perguntou, só do celular, com aquela luz direto do seu rosto, tudo apagado, você está tendo como se fosse um flash de luz assim, direto para a sua retina, para os seus fotorreceptores. Então, você está estimulando aquela cadeia, que é uma cadeia que nós sabemos que é bioquímica. Não somente eu estou olhando o celular, estou enxergando, porque está ligado o nervo óptico. É uma reação química isso aí. Então, você tem estimulado isso por muito tempo, o seu fotorreceptor vai ficar trabalhando. Então, você pode ter seu sono prejudicado, além do que pode ter outros sintomas, como dor de cabeça em geral, pode ter outros problemas, além de poder forçar, entre aspas, a vista, né? E não ter um sono adequado. Que é o início da live que você falou, achei super interessante, né? Então, eu prefiro essa luz aí atrás, né, do seu quadro, que você me presenteou, um quadro lindo, maravilhoso. Eu prefiro aquela luz mais baixinha, sem essa luz que está aqui em cima, que essa luz aqui é por causa da live, eu quero ter uma iluminação melhor. Ainda tem aqui um outro computador que ilumina também, eu não quero uma luz muito forte. Então, eu prefiro uma luz menor na penumbra para estudar à noite do que uma luz muito forte, porque isso para mim vai me atrapalhar. Então, de qualquer maneira, é um costume errado, porque aqui você tem uma estimulação direta do celular para a sua retina. Então, eu aconselharia ela diminuir esse estímulo. Uhum. Muito bom. Chegamos aqui ao nosso final, então. Tem muitas pessoas nos parabenizando aqui pela live. Eu fico muito feliz que as pessoas estão gostando.
Então, quero despedir agora aí de você, Nakamura, dos nossos internautas, de todas as pessoas que participaram. Espero que estejam presentes na nossa próxima, daqui 15 dias. Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e o que a gente puder falar, tirar as dúvidas, nós estamos aqui à disposição, né? Espero que tenha sido útil. Eu aprendi bastante aí com o Fernando, né? Eu não vejo tanto a área dele, mas aprendi muito, além do que é uma revisão e também uma utilidade pública, né? Obrigado, Fernando, obrigado aos telespectadores, estamos aí à disposição. Isso, e vice-versa, eu sempre aprendo muito contigo também. Obrigado. Então tá, até logo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.